Olá, você que chegou na Rádio Web Fraternidade, muito bem-vindo, muito obrigada pela sua escuta ou pela sua audiência aqui no YouTube. Nós estamos nessa série de programas a convite da nossa queridíssima Rádio Web Fraternidade, falando sobre autismo. Você talvez não conheça ou não tenha tido a sua vida tocada pelo autismo, mas com certeza você ainda vai conhecer, se deparar, lidar, conviver com alguém com autismo. E hoje a gente tem essa alegria de poder levar essa informação para você, tocar seu coração e que você se interesse por esse tema. A gente sabe que a prevalência de autismo é bem significante e então a gente quer unir, né, trazer o autismo para o palco do espiritismo para a gente se informar melhor. E se informando melhor, a gente vai ter mais condição de conviver bem com essas pessoas. Eu tenho a honra, a alegria de receber hoje a Tabata. Eu sou uma fiel seguidora dela no Instagram. Ela traz para gente um olhar leve, alegre, e ela é autista. E dar voz para a pessoa autista é tão importante, a gente tem que ouvir deles, a gente tem que aprender com eles, ao invés da gente querer rotular, ensinar, teorizar, sabe? Então eu vou passar a palavra para ela, ela vai se apresentar e a gente vai começar a conversar. O que é ser autista e espírita? Como que é essa história, como ela se sente, as experiências que ela tem para compartilhar com a gente. Então, muito obrigada, Tabata, por estar aqui com a gente, compartilhando seu precioso tempo. E se apresenta então para o pessoal, por favor. Pessoal, queria agradecer o convite. É um prazer imenso estar aqui conversando com vocês, falar um pouquinho sobre essa relação de autismo e espiritismo, né? Eu sou Tabata, eu sou paulista, mas moro há 12 anos em Santa Catarina, eu tenho 32 anos, eu sou autista, sou TDAH, sou bipolar, eu tenho altas habilidades e superdotação também, e que mais que eu posso falar de mim? Eu sou designer gráfico, sou empreendedora, tenho uma loja de camisetas sobre diversidade e agora estou estudando para melhorar as minhas habilidades como médium, né? Então comecei a fazer o curso de mediunidade para quem sabe de repente futuramente poder trabalhar e ajudar outras pessoas nessa área também. E produzo conteúdo para o Instagram, né? Como já foi falado, eu tenho meu perfil lá, que é Tabata Underline Meu Mundo Atípico. Eu falo um pouco sobre a minha vivência enquanto esse misto, né, de diagnósticos e também o ser humano, né? Porque não somos só diagnósticos, temos toda a nossa bagagem, a nossa experiência de vida, então tem que trazer os assuntos com leveza. E claro, também falando as partes difíceis de vez em quando, porque a gente tem que ser verdadeiro, né? É verdade. Tabata, eu gosto sempre de citar, e já citei algumas vezes aqui nessa série de pequenos episódios, né? A, a passagem de Jesus é citada em João, no capítulo 9, quando Jesus passando por um cego junto com seus discípulos, e os discípulos perguntaram, eles tinham aquela ideia, né, de que alguém que fosse, que tivesse alguma deficiência, estava ali para pagar um pecado dos antepassados, e eles perguntam para Jesus, foi ele ou foi seus pais que pecaram para que ele ficasse assim? E Jesus responde, nem ele nem seus pais, ele está assim para que nele se opere as obras do Pai. Então, assim, como que é você ter uma diferença no mundo típico, formatado para o padrão neurotípico, e para quem está chegando agora e não sabe desses termos, a gente, ao invés de usar normal, a gente prefere usar essa palavra típico ou atípico para quem não está nesse label, nesse rótulo de típico. Então, assim, como que é ser uma pessoa diferente no mundo formatado para as pessoas que não são diferentes? E isso dentro do ambiente espírita. Você teve alguma dificuldade? Bom, vou responder que são várias perguntas, né? Vamos lá. Eu acho que ser diferente no mundo que tem medo de ser diferente, porque assim, eu não acho que as pessoas sejam todas iguais. Eu acho que elas se forçam
a serem iguais, porque o diferente acaba sendo excluído, né? Então, as pessoas se moldam para fazer parte dos grupos. Só que quando você é diferente em toda a sua formação cerebral, você, por mais que você se esforce para se encaixar, você não se encaixa. No fundo, você sabe que você não faz parte. Por mais que você tente imitar comportamentos, que você tenta se reprimir, no fundo, você sabe que você não faz parte, que você não é igual às outras pessoas. De um lado, eu gosto sempre de falar as coisas boas, porque eu acho que a gente ressalta muito o negativo. De um lado é muito bom, porque para mim são as pessoas diferentes que movem o mundo. São elas que trazem uma visão diferente, são elas que trazem resoluções de problemas diferentes, são elas que fazem o mundo aprender com o outro, né? E eu acho que quanto mais a gente convive com pessoas diferentes, mais a gente se sente à vontade para ser quem a gente é verdadeiramente. Então, eu vejo essa questão de ser diferente como um grande presente. Um grande presente. Porque eu acho que ser diferente num mundo onde todo mundo se esforça para ser igual é um ato de coragem, é um ato de liberdade, e você tem que estar preparado para isso, porque existe o lado negativo, que é muito grande. Né? Você sofre bullying, você sofre com a exclusão, você sofre muitas vezes com a oportunidade de emprego, com acessibilidade. Então, eu sempre falo sobre isso, a importância da gente ensinar autonomia para a criança autista, para que ela se fortaleça e tenha autoestima, tenha essa força que vem de dentro, porque a sociedade ainda não está preparada para o diferente. E, na minha visão, as pessoas autistas fazem parte do grupo de pessoas que veio para mudar isso, para que as pessoas aprendam com o que foge ao padrão, sabe? Dentro do espiritismo, eu nunca enfrentei nenhuma barreira. As pessoas sempre foram muito acolhedoras comigo, sempre foram muito gentis, muito compreensivas. Eu tenho uma sensibilidade ao toque muito grande, então sempre foi muito respeitado isso. Só que existem teorias, vamos dizer assim, né, sobre o autismo que não são tão legais. Né? As pessoas me questionam, como é que você consegue ser espírita com tantas coisas negativas que são ditas sobre os autistas dentro do espiritismo? E eu sempre falo que a gente tem que separar as coisas. Não é porque é dito que é uma verdade. E não é porque é dito que é um consenso geral. Todo espírita pensa isso sobre o autismo. Não, não é assim. Eu não gosto muito das visões que eu vejo por aí. Eu acho capacitista. E para quem não está familiarizado com o termo, capacitismo é quando você acha que a pessoa com deficiência ela é menos. Você tem dó dela, você acha que é um karma, você acha que é um peso que ela carrega tanto para ela quanto para a família. Você vê aquela pessoa com deficiência como um problema. Isso é capacitismo. E muitas vezes a gente comete o erro, dentro do espiritismo, sim, de enxergar o autista como um problema. Ah, nasceu autista porque tinha que aprender com isso e evoluir com isso, e questões de outras vidas. Está errado? Não. Porque todo mundo que está aqui na Terra está aqui para aprender, evoluir e rever coisas que fez, né, em vidas passadas. O problema é quando a gente fala isso focado no autismo, como se só o autista ou só a pessoa com deficiência estivesse aqui para isso. E não é verdade. Todos estamos. Vocês que não é autista, não é melhor e não é pior do que uma pessoa autista ou uma pessoa com uma deficiência qualquer que seja, né? Então, acho que a gente precisa rever um pouquinho, assim, a nossa percepção, o nosso olhar para as pessoas com deficiência. Perfeito. Vontade de, se eu pudesse, eu emoldurava sua fala e colocava. Eu acho que foi tão completo assim que eu fico com vontade de ficar refletindo um pouco. Se eu sou espírita e eu recebo na minha casa espírita uma família, ela está chegando e elas trazem um autista de nível 3, e para quem não sabe, isso significa que são pessoas com um maior comprometimento nas suas habilidades de comunicação, comportamento, interação social.
Então, se é uma pessoa que tem mais dificuldade, ela vai ter mais sinais, vai ser um pouco mais, um pouco diferente o jeito que você vai interagir com ela. Como que eu poderia receber essa família, principalmente o autista, para que ele se sentisse bem acolhido? Olha, eu sempre falo que não tem um grande segredo. A resposta é a mesma que Jesus nos deu, que é o amor. Quando você olha para o próximo com amor, tudo fica mais fácil, porque o amor conecta as pessoas. Então você vai saber acolher, porque você vai ter empatia. Eu acho que você tem que deixar os seus preconceitos de fora. Não é porque aquela pessoa demanda mais suporte que ela é menos do que você, que ela é menos humana, que ela é menos digna de carinho, de respeito. Isso não é verdade. Você vai falar com aquela pessoa da forma que você conseguir, respeitando, acolhendo. Às vezes, o autista de nível 3 pode não ser verbal. E aí é importante que a gente busque formas de se comunicar com aquela pessoa, mas jamais ignorar aquela pessoa. Tem muita gente que faz isso. Ao invés de falar com o autista, fala com a mãe, fala com o pai. A gente está ouvindo, a gente está entendendo, a gente está ali. Às vezes a gente não consegue se expressar por palavras, mas nós estamos ali. Então, fale com o autista, não infantilize, trate com respeito, trate com carinho, não ache que é culpa dos pais, não ache que é falta de educação, não ache que é falta de apanhar, não ache que é frescura. Deixe o seu julgamento de lado e traga o amor. Eu acho que esse é o caminho, sabe? Não existe uma resposta pronta que vai servir para todo mundo. Olha, faça isso, 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 tenha o comportamento X. Não. Tenha amor, tenha respeito. Trate aquela pessoa como você gostaria de ser tratada. Não tem segredo. Gente, é empatia a resposta, empatia. Perfeito. E a gente quer aprofundar agora essa questão da gente estar sempre tentando, quando fala em autismo no espiritismo, colocar um rótulo e dizer: ah, tá assim porque foi um ex-suicida. Ah, tá assim porque né, a ponto de chegar a absurdos do tipo: ah, autista não consegue ser evangelizado. Que eu ouvi numa palestra de federação, né? Então, assim, existem alguns rótulos que são preconceituosos, discriminatórios e que não cabe no movimento espírita. Nós precisamos virar essa página, sabe? Eu acho que assim, a gente precisa aprender e ampliar esse nosso olhar. Então eu queria que a Tabata, eu vou passar a palavra para ela, e eu queria que ela falasse mais para você e que tocasse o seu coração, porque é a visão do lado de dentro. Ela como autista, sentindo na pele o que é alguém olhar para ela e olhar e falar assim: isso aí, ó, foi uma ex-criminosa, né? Com coisa que, assim, nas nossas histórias pregressas, todos nós não fomos, em algum momento, pessoas que erraram muito, né? Enfim. Mas vai lá, Tabata, fala um pouco mais sobre isso pra gente. Sobre esse assunto, me toca muito, porque é muito triste quando você é colocado como menos num ambiente onde você deveria ser acolhido, um ambiente que se fala de amor, e onde há amor não deveria haver julgamentos e condenações. Inclusive, quando a gente fala, é autista porque é um ex-suicida, tem muita gente que fala isso de uma forma muito negativa, né? E aí eu me pergunto, cadê a empatia, tanto para a pessoa suicida, quanto com a pessoa autista? Porque não é ser menos, gente, a gente precisa entender que a gente precisa acolher as pessoas, amar as pessoas, respeitar as pessoas e não ficar buscando coisas para que ela se sinta menos. Tanto a pessoa ok, foi uma suicida, mas isso não faz dela menos. Todos estamos aqui no mesmo nível.
E eu acho que é isso que as pessoas não entendem às vezes. Se fôssemos maravilhosos, todos, espíritos super iluminados e evoluídos, a gente não estaria aqui na Terra. Claro que tem, né? Pessoas diferenciadas que vêm para nos ensinar, e por que não essa pessoa não ser uma pessoa autista, né? Já parou para pensar sobre isso? Por que não uma pessoa autista? As pessoas autistas têm tanto para ensinar. As pessoas autistas, elas são tão cheias de amor, que se a gente parasse um pouquinho de julgar, de buscar respostas em coisas aleatórias que a gente imagina, e parasse um pouco para aprender com as pessoas autistas, a gente iria ver que talvez a gente tenha muito mais a aprender do que a ensinar em alguns momentos. Só que para isso, a gente precisa o quê? Trabalhar o orgulho, parar de querer ser mais do que o outro. Quando a gente para de fazer isso, a gente enxerga o outro como igual. E a gente se permite aprender com ele. E a gente tem muito a aprender com as pessoas autistas. Eu mesma aprendi muito. Quando eu me descobri autista, tudo na minha vida mudou. Porque fiz muitos amigos autistas. E entrei num mundo completamente diferente do que eu vivia. Um mundo de empatia, de muito respeito, de muita preocupação pelo que é dito. Os autistas se preocupam demais com o que fala. A gente leva tudo muito a sério. As coisas são como são. Então, a gente se preocupa com o que a gente vai falar. Claro que muitas vezes a gente não tem filtro e acaba falando coisas que a gente pensa que ofendem as pessoas. Mas, às vezes, esse ofender é muito mais pelo que a pessoa sente em relação àquilo do que pelo que a gente diz. Porque, às vezes, a gente só diz o que pensa. E a pessoa que se ofende porque ela não lida bem com aquela informação e toma aquilo como ofensa, né? Então, a gente precisa aprender com os autistas, aprender a ser sincero, aprender a ser verdadeiro, aprender a amar, aprender a levar as coisas mais a sério, a ter mais, como que eu vou dizer? É empatia mesmo a palavra, né? Os autistas são muito empáticos. A gente sente muito a dor do outro em muitos momentos. Então, talvez a gente não tenha vindo porque a gente é menos. Talvez a gente tenha vindo no mesmo nível que você que está ouvindo, e da mesma forma que você tem muito a ensinar, nós autistas também temos muito a ensinar. Essa é a minha visão. Gostaria muito de ver uma visão menos capacitista da doutrina espírita, sabe? Porque eu fico muito chateada quando eu escuto essas coisas assim, como se a gente fosse menos. Eu fico muito triste de não me sentir acolhida em alguns momentos. Nunca passei por isso, assim, dentro dos centros espíritas que eu frequento, mas as pessoas trazem esse relato para mim. Ah, fui, passei por isso. Então, a gente precisa aprender a julgar menos e ouvir mais, acolher mais, respeitar mais. Acho que era isso. Falei demais, de novo. Ah, não é, você está aqui para isso, para compartilhar para a gente o que que é vivenciar, né, esses rótulos mesmo. Muitas vezes eu escuto das pessoas como que eu falo com a sua filha, o que que eu tenho que dizer, como que eu chego para ela. Se você coloca o amor como lente, você vai saber como agir, porque você não tem que ter um jeito especial porque é autista. Você tem que tratar como uma pessoa, né? E assim, deixar que ela te conduza na relação como você faz com as outras pessoas também. Só que se livrando um pouco dos preconceitos, né? E isso que você falou é muito importante. Se você recebe uma resposta que sem filtro social, né, sem a máscara, sem a hipocrisia, que é algo que é te dito e que você não esperava ouvir, né? Tudo bem. Ah, eu fiquei totalmente sem ação. Tudo bem ficar sem ação. Você não precisa ter uma ação pronta para cada coisa. O autista vai ser a pessoa mais preparada para lidar com essa surpresa e com o seu não saber o que fazer. E muitas vezes a gente pode perguntar para eles, né? O que você espera que eu faça agora, nesse momento que você está agindo? Outra coisa que eu ia falar, os autistas, eles perguntam tudo, gente. Em geral, assim, a gente
você ficou triste, você ficou feliz. Porque como a gente não tem muitas habilidades sociais, a gente não entende, às vezes, alguns comportamentos. Então, a gente precisa perguntar. Você tá bem? Você fez essa cara porque você ficou chateado? Porque você não gostou? Eu acho que os autistas vêm muito para ensinar o diálogo aberto e sincero. Às vezes, as pessoas típicas criam muitas coisas nas suas cabeças. Ao invés de falar o que pensa, ela cria toda uma teoria e aí deixa de falar com a outra porque ela imaginou uma situação que às vezes nem é verdade. Isso raramente acontece entre autistas, gente, porque a gente fala tudo. A gente fala, você ficou triste? Eu te magoei? Eu fiz alguma coisa que você não gostou? A gente se comunica, é muito engraçado, porque as pessoas falam que o autista ele tem déficit de comunicação, só que em muitos momentos a gente tem uma comunicação melhor do que os típicos, porque a gente fala o que a gente pensa, o que a gente está sentindo, o que a gente quer, a gente não deixa as coisas pendentes, sabe? Então, talvez, mais uma coisa, que se a gente diminuir o preconceito e enxergar de fato pela ótica do amor, a gente vai aprender mais ainda com as pessoas autistas. Ah, algumas coisas eu acho que a gente não deve falar para o autista ou para os pais. Né? Aquela coisa, as pessoas costumam muito bater no meu ombro e dizer assim: ah, mas você é uma mãe guerreira. Ah, mas é um anjo que veio para. Ou então, aquela coisa assim: ah, não, mas ora, minha filha, tenha fé que a sua filha vai ficar boa. E eu tenho que dizer, ficar boa com. Ou então aquela famosa frase: ah, meu vizinho também tem um filho com problema. Então, Nossa, tem assim, muita coisa. sendo autista, o que que você gostaria de não ouvir nunca? Nossa, além dessas que você falou que são terríveis, eu acho que é quando a pessoa, ela acha que está te elogiando e fala, mas você nem parece autista, você nem tem cara de autista. Péssimo. As pessoas, elas ficam sem jeito quando você diz que é autista e elas acham que elas precisam amenizar a situação. A gente não precisa amenizar nada, tá tudo bem, a gente tá bem, a gente não tem um problema, a gente tem sim uma deficiência, algumas limitações, assim como você também tem algumas limitações, você que é típico, você não é perfeito, eu quero te contar isso se você não sabe ainda, você também tem dificuldades, tá bom? E aí, assim como nós, né? Uns mais, uns menos, uns em algumas áreas, outros em outras, mas todos nós temos dificuldades, limitações e coisas que a gente precisa desenvolver. Então, o autismo não é esse bicho de sete cabeças, a gente não precisa ser consolado, a gente não precisa de tapinha nas costas e falar, vai ficar tudo bem, vou orar por você. Gente, para. Quer orar por mim? Ore pelo meu bem, para que eu tenha uma vida feliz e não com pena por eu ser autista. É isso que não faz sentido. Ser autista não é um fardo que a gente tem que carregar. Às vezes ele é difícil de carregar? É difícil. Não é sempre um arco-íris, não. Às vezes é muito difícil. Mas é quem a gente é. E a gente precisa aceitar isso. E que as pessoas precisam respeitar isso. E não enxergar como se a gente fosse menos, porque não somos, somos diferentes. E é isso. Muito, muito, muito bom. Eu sou só gratidão. Tem um minutinho, 1 minuto e meio de fechamento dessa nossa conversa. Quero deixar para você finalizar, então, com uma fala, né? Autismo e espiritismo. Ser autista e espírita e o que você quiser dizer. Queria dizer para a gente realmente aprender a ter mais amor. Essa foi a grande lição que nos foi deixada, né? E onde amor não pode caber julgamentos, condenações. Então, não julgue as pessoas autistas, não julgue as pessoas. Acolha, ame, respeite, trate como você gostaria que você fosse tratado. Esse é o grande segredo. Tenha empatia. Às vezes vão existir comportamentos que talvez você não entenda, mas tenha empatia, tente entender, tente se colocar no lugar daquela criança, daquele adolescente, daquele adulto autista, e você vai saber como agir, vai saber como ajudar. É Perfeito. isso.
Bom, para você que veio, nos ouviu ou nos assistiu no YouTube, muito obrigada. Se você gostou, por favor, compartilha, curte e, né, chama alguém que você conhece que gostaria de ter essa informação, alguém da sua casa espírita, os evangelizadores, de repente os coordenadores de equipe. Eu acho que é extremamente válido a gente poder aprender um pouquinho mais para a gente se capacitar mais, não é? A incluir, acomodar, acolher, entender, abrir coração. E é isso. Muito obrigada, então. Obrigada, Tabata. Mais uma vez, Obrigada. então, visita a Tabata no perfil dela, Tabata, arroba Meu Mundo Atípico. Vale a pena, você vai ter lições tão belas assim. E alegres também, você vai rir também e vai se divertir, porque ela também faz a gente olhar o autismo com muita leveza e com muita alegria. Obrigada, muito obrigada. Tchau, gente. Obrigadão. Tchau, tchau.